Nós queremos saudar aos amados e amadas, irmãos e irmãs, com a paz do Senhor Jesus. Para quem está ouvindo a minha voz pela primeira vez, não consegue identificar, eu sou o pastor Carlos, da Igreja Cristã Projeto Salvação, e temos muito prazer em transmitir esta mensagem que certamente vem da parte do Senhor. E sem maiores delongas, convido os amados a estar abrindo as vossas Bíblias no livro de Gênesis, capítulo 12. Nós vamos ler do versículo 1 ao versículo 3. Glória a Deus. Leiamos. Ora, o Senhor disse a Abraão: sai-te da tua terra e da tua parentela e da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei, e far-te-ei uma grande nação, e abençoar-te-ei, e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção, e abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. E no início, ali no versículo 4, ainda diz assim: assim partiu Abrão, como o Senhor lhe tinha dito, e foi com Ló com ele, e era Abraão da idade de 75 anos, quando saiu de Harã. Louvado seja o nome do Senhor. Deus nos abençoa pela leitura dessa palavra, né? Quero te convidar a estar fechando vossos olhos. Vamos levantar uma oração ao Senhor em gratidão. Deus maravilhoso, Pai eterno, suplicamos a Tua bênção e a Tua graça, porque que alegria a nossa alma encontra lugar todas as vezes que nossos olhos debruçam na Tua gloriosa palavra, que se torna viva diante dos nossos olhos e que nos faz transcender por um Deus tão maravilhoso, que nos amou primeiro, quando nós ainda estávamos em nossos perdidos, em nossos pecados. E agora, Senhor, nos abençoa, dá-nos o entendimento dessa mensagem, muda aquilo que é necessário, tem liberdade, Senhor, para fazer com que nós venhamos cada dia a cumprir a Tua vontade, não a nossa. Glorifica, Senhor, o Teu nome, visita os lares, aonde jaz enfermidade, aonde jaz tristeza, Senhor, pela perca de entes queridos, e que o Senhor possa trazer o consolo e conforto, o livramento. Glorifica o Teu nome. Nós oramos assim, crendo, Senhor Deus, no Teu poder maravilhoso sobre a vida do Teu povo. Nós oramos por este mundo também, que ainda não entenderam que só o Senhor é Deus, só Tu tem o comando de todas as coisas, e certamente controla tudo, e o Teu nome há de ser glorificado. Nós oramos assim, no nome precioso do Senhor Jesus. Amém e amém. Graças a Deus. Meus amados, minhas amadas, a nossa mensagem, ela tem o título Um Chamado com Promessa. E a Bíblia, ela relata um homem que creu totalmente em Deus e justamente é referenciado como pai da fé, conforme lemos em Romanos, no capítulo 4, versículo 11, e que reproduzo: e recebeu o sinal da circuncisão, selo da justiça da fé, quando estava na incircuncisão, para que fosse pai de todos os que creem, estando eles também na incircuncisão,
a fim de que também a justiça lhe seja imputada. Louvado seja o nome do Senhor. Pois bem, o chamado de Abraão, então Abrão, ele deu-se por volta de 1921 a.C., e sendo que Abraão e sua família haviam saído de Ur dos Caldeus, então antiga capital da Mesopotâmia, cidade idólatra, onde tinha um zigurate, que era uma espécie de templo que servia ao deus Nana, e o rei era o seu primeiro servo. E então, vindo para Harã, ali habitaram. Assim, abandonando o projeto inicial de ir até Canaã, que é a atual Palestina. E ali em Harã, Abrão, ele recebe o chamado de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Da mesma forma que você, meu irmão, minha irmã, um dia recebeu o chamado de Deus. E ele parte, atravessando o rio Eufrate, vai atravessar também o grande deserto da Síria, detendo-se em Damasco, e finalmente em Siquém. E assim ele percorre aproximadamente 640 quilômetros. Estava então Abrão com 75 anos de idade. Isso nos mostra que Deus não faz acepção de pessoas para que a sua vontade se cumpra. E o texto diz: para a terra que eu te mostrarei. Então Abrão, ele sai sobre ordens de Deus. Primeira ordem: sai da tua terra. Fala da libertação. Sai da tua parentela, sai do natural para o sobrenatural. Da casa do teu pai, é do governo humano. E neste chamado estão contidas um exercício de fé e várias promessas. Fé, quando diz para a terra que eu te mostrarei, nós estamos caminhando para a eternidade. Mas para onde? Seria uma pergunta natural. Mas Abrão, ele crê no sobrenatural de Deus. E 5 promessas, 4 para si e sua família, e uma 5ª para ser distribuída a todos os filhos da fé, aqui se incluindo os gentios. Louvado seja o nome do Senhor. Então, uma explicação: gentios somos nós que não fazemos parte do povo de Israel, que foi o povo escolhido pelo Senhor. E ele sai com a promessa de nele ser gerada uma grande nação, ser abençoado com Deus conosco, ter o nome engrandecido e ser uma bênção. E aos gentios, a palavra diz: em Abraão serão benditas todas as famílias da terra. E meu amado, minha amada, Paulo, ele vai escrever a carta aos Gálatas. Nós lemos no capítulo 3, versículo 8. Ora, tendo a Escritura previsto que Deus havia de justificar pela fé os gentios, anunciou primeiro o evangelho a Abraão, dizendo: todas as nações serão benditas em ti. Amados, amadas, o evangelho tratando das boas novas, eis que fomos alcançados por esta maravilhosa graça. Aleluia! Glória ao nosso Deus que nos amou primeiro. Louvado, exaltado é o nome do Senhor. Meus amados, olha como é o homem. Inicialmente ele cumpre o chamado em busca da promessa de Deus. Mas ele comete uma pequena falha. Qual seja? Ele levou o seu sobrinho Ló consigo. E a ordem era para deixar a parentela. E nós vamos verificar, ao examinar a palavra,
Isso mais tarde gerou um conflito entre os pastores de Abraão e de Ló, e que levou-os a se separarem. E ato contínuo a este momento, Deus renova a promessa e disse a Abraão, depois que Ló se apartou dele. Isto, meu amado, está em Gênesis 13, 14 e 17. Levanta agora os teus olhos e olha desde o lugar onde estás, para o lado do norte, do sul e do oriente e do ocidente, porque toda esta terra que vês, te hei de dar a ti e a tua descendência para sempre. E farei a tua descendência como o pó da terra, de maneira que se alguém puder contar o pó da terra, também a tua descendência será contada. Levanta-te, percorre esta terra no seu comprimento e na sua largura, porque a ti darei, louvado seja o nome do Senhor. E em Gênesis 17, 5, o Senhor promete um filho e assim ter o seu nome mudado de Abrão para Abraão, pai de muitos. E da sua genealogia, como primeiro patriarca, vai sair Isaque, o segundo patriarca, e depois Jacó, terceiro patriarca, e deste as 12 tribos de Israel, e desta o Messias, o Senhor Jesus Cristo, da tribo de Judá, hoje uma grande nação. Resultado da obediência, amados, bênção, louvado seja o nome do Senhor. Pois bem, a prova para Abrão, então, era sair e a direção seria dada no cumprimento da vontade de Deus. Assim nós que tivemos um encontro com o Deus vivo, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó, o Deus da promessa, nós saímos da única vida que conhecíamos, a terrena, debaixo do natural, onde tudo era normal, eu podia tudo e tudo me convinha, como donos dos nossos próprios destinos, entre aspas, até que a misericórdia do Senhor Jesus, com a sua graça maravilhosa, nos tocou e nos tirou do meio em que nós estávamos, nos colocando no caminho da verdade e da vida. Assim, caminhamos por fé, cumprindo o nosso tempo na terra, mas almejamos chegar à pátria celestial. Glória a Jesus, né? Para seguir o nosso Salvador, o Senhor Jesus, nós precisamos, amados, deixar as coisas que nos prendem à terra, esquecer nosso passado de práticas pecaminosas e aceitar o chamado em total libertação. Quanto mais longe da terra, mais experiência com o Senhor. E nós não estamos dizendo para você desprezar os bens materiais, aquilo que você conquistou com o seu trabalho, que foi abençoado por Deus, mas o seu propósito é primordialmente as coisas de Deus. Mateus 6,33, buscai primeiro as coisas de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. O sair da parentela não é abandonar os nossos entes queridos, muito pelo contrário, mas amar eles no verdadeiro amor de Deus. O que o Senhor nos fala é resistir às influências daquilo que nos dominava, como as tradições religiosas, os mitos, o que nos mantinha fora do caminho, fora da revelação de Deus. Sair da casa do teu pai. O respeito pelo pai e mãe é expresso na palavra de Deus, mas a mudança se processa no sentido de ter uma vida construída, governada pelo Espírito Santo, como libertos, nos santificando, isto é,
separando das práticas nocivas, das coisas ruins que nos cercam e nos convida diuturnamente a participar. Como nascido de novo, nós rejeitamos este mal que infesta no velho homem. Portanto, renúncia. O Senhor Jesus, ele nos mostrou o reino de Deus, a eternidade, a Jerusalém celestial, a maneira correta de viver como cristãos. Assim, nossa visão cristã de mundo é discernir o que nos convém e o que não nos convém, mesmo diante do tudo eu posso, mas nem todas as coisas me convêm. Vamos ao texto bíblico. 1 Coríntios 6,12 diz: todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma. Vamos a uma situação, amados, prática de domínio, ou seja, de escravidão proporcionada pelo tudo eu posso. E chamo a atenção dos amados a fazer a leitura em 2 Pedro, capítulo 2, versículo 18 a 22. Leio: porque falando coisas muito arrogantes de vaidade, engodam com as concupiscências da carne e com dissoluções aqueles que estavam afastando dos que andam em erro, prometendo-lhes liberdade, sendo eles mesmos servos da corrupção, porque de quem alguém é vencido, do tal faz-se também servo. Porquanto, se depois de terem escapado das corrupções do mundo pelo conhecimento do Senhor e Salvador Jesus Cristo, forem outra vez envolvidos nelas e vencidos, tornou-se-lhes o último estado pior do que o primeiro, porque melhor lhes fora não conhecer o caminho da justiça do que conhecendo-o, desviaram-se do santo mandamento que lhes fora dado. Deste modo, sobreveio-lhes o que por um verdadeiro provérbio se diz: o cão voltou ao seu próprio vômito, e a porca lavada ao esponjadouro de lama. Até aqui. Vamos aos exemplos práticos. Se alguém é vencido pelo álcool, torna-se alcoólatra, ou seja, escravo do álcool. Se alguém é vencido pelas drogas, torna-se dependente, ou seja, escravo das drogas. Se alguém é vencido pelo pecado, torna-se pecador, ou seja, escravo do pecado. Quem é o pai do pecado? O inimigo. Pois bem, amados, nós, como membro do corpo de Cristo, a igreja, nós somos uma grande nação, adorando e glorificando o nome do nosso Deus vivo. Ser abençoado é receber a graça da salvação. Isto é um favor imerecido, ser liberto do pecado, porque nós fomos comprados por um alto preço, com o derramado sangue do Senhor Jesus Cristo na cruz do Calvário, e nos proporcionando escapar do juízo de condenação eterna e ter o nome escrito no livro da vida do Cordeiro, conforme relata Apocalipse 13:8. Ter o nome engrandecido quer dizer ampliado, elevado de Abrão para Abraão. O Senhor nos dará um novo nome, conforme Apocalipse 2:17. Isto é, ao que vencer, e certamente você que está me ouvindo, meu irmão, minha irmã, será declarado vencedor. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Aleluia. Amados, amadas, nós devemos ser uma bênção para todas as pessoas que nos cercam e termos sempre uma boa palavra que edifica a nosso semelhante, trazendo conforto no mundo onde reinam a incompreensão,
a frieza, a instabilidade nos relacionamentos de toda ordem. Logo, eu te convido a fazer a diferença no vosso meio, no vosso convívio. Mas como, pastor Carlos, eu posso fazer isso? Simples, meu irmão, minha irmã, com humildade, com serenidade, sendo longânimo, agregador, testemunhando o Senhor Jesus. Aleluia, glória a Deus. Voltamos, benditas todas as famílias da terra. Essa graça nos alcançou conforme Gálatas 3:8, narrada desta forma: ora, tendo a Escritura prevista que Deus havia de justificar pela fé os gentios, anunciou primeiro a Abraão, dizendo: todas as nações serão benditas em ti, louvado seja o nome do nosso Deus. Aleluia, glória a Jesus. Abraão creu, e você crê? Glória a Jesus. A sua resposta, como a minha: eu creio, pastor, eu creio, Senhor. Aleluia. Amados, desde sempre o Senhor nos proporcionou a sua maravilhosa salvação. Adquirida, voltamos a repetir, um justo, ele tomou os nossos pecados sobre si e foi à cruz do Calvário, ali nos comprando. Portanto, nós somos propriedade do Senhor Jesus, nos arrebatando das mãos do cruel inimigo. Louvado seja para sempre o nosso Senhor e Salvador. Aleluia. Glória a Jesus. Meus amados, nós somos chamados para uma grande obra de restauração, de reconstrução, mas é uma obra nova. Isto significa que nós somos seguidores de Cristo, aonde o Espírito Santo tem tido plena liberdade para nos preparar como a noiva do Cordeiro, para que um dia nós estejamos nas bodas do amado Senhor e Salvador. Mas nós não queremos trazer para você uma palavra de engano, porque durante todo este período de caminhada, nós seremos provados. As lutas vão acontecer, os momentos de dificuldade, momentos de provas, de desafios, de enfermidade. Ainda hoje estamos enfrentando essa pandemia. As dúvidas surgem, é natural. As renúncias. Entretanto, nós estamos sendo forjados e prensados pelo Espírito Santo num formato na fé que glorifica o nome do nosso Deus. Nós buscamos que se cumpra em nossa vida a gloriosa promessa da salvação, ou seja, o dia em que estaremos para todo sempre na presença de Jesus. Meu amado, o resultado de receber a bênção com o sacrifício do Senhor Jesus é fé. Salvação é pela fé. Por isso nós somos um povo obediente. Você, meu irmão, minha irmã, que se dedicou a ouvir esta breve mensagem, saiba que o Deus vivo, Todo-Poderoso, Ele tem um chamado para você. Não importa a condição em que você está. Importante
é que a sua decisão de ouvir, receber essa mensagem em seu coração, esse Deus vivo, Ele te chama. Se você ainda não o fez, abandone a velha vida e comece uma nova caminhada rumo à eternidade. E assim viver no caminho para uma vida real, um sentimento de verdade. Sair das trevas, do desconhecimento, do engano, da mentira e entrar na luz que é a verdade, o entendimento. Tudo se torna claro e na luz o pecado se evidencia e aí você o repele e assim passar a ser conduzido pelo Espírito Santo de Deus, onde você vai discernir entre os valores que destroem e os que constroem, e certamente passará as boas escolhas, isto é, as ações que agradam ao Criador. Meu irmão, minha irmã, eu te convido a construir a sua casa, ou seja, a sua vida, na rocha e não na areia, porque certamente virão as chuvas, os vendavais e com elas as enxurradas, resultado do campo de batalha da vida, mas você se manterá de pé e serás declarado como um servo ou uma serva de Deus prudente. Aleluia, glória a Deus. Assim, amados, a palavra de Deus, ela nos remete a uma promessa maravilhosa que se traduz na experiência de que a morte, ela será uma passagem para a vida eterna. A morte é a última ou o último inimigo a ser vencido. E com essa vitória, nós teremos os nossos corpos glorificados. E olhe a promessa que se cumprirá. Eu creio, você crê? Se ainda não crê, peço ao Senhor para que te dê fé, porque a palavra em Hebreus diz que Jesus é o autor da fé. E eu leio o texto de Apocalipse 21, 4 e 5. E Deus limpará de seus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. E o que estava sentado sobre o trono diz: eis que faço novas todas as coisas. Aleluia, glória a Deus, aleluia, louvado seja o nome do nosso Deus, glória ao nosso Deus Todo-Poderoso, que cumprirá todas as promessas. Louvado seja o teu nome. Creia, amado, creia, minha amada. Um dia, todas as dificuldades, tudo aquilo que nos cerca, momentos de dor, momento de tristeza, momento de pranto, momento de falta de alegria, de paz, tudo isso será passado, porque o Deus glorioso, como cumpriu em Abraão, Ele cumprirá na minha, na sua e nas nossas vidas. Louvado seja o nome do Senhor. Que Ele nos e os abençoe. Glória a Deus. Você que ouviu essa mensagem, não esqueça, há um canal da ICPS no YouTube. Dê ali o seu like, dê ali o seu comentário, porque isso aumenta a possibilidade da mensagem chegar ao maior número de pessoas que certamente
estarão vivendo um momento de luta, de dificuldade. Louvado seja o nome do Senhor. Você será grandemente abençoado e abençoada.